planos de fazer você prosperar, te dar esperança e um futuro. Você carrega uma promessa na sua vida, só que por decisões e escolhas erradas, você fez com que essas promessas ainda não fossem cumpridas hoje na sua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da nossa série Despertar com Propósito. Eu sou Marcelo Lacerda e o meu compromisso com você é te ajudar a compreender um pouco mais do que é viver uma vida dirigida, guiada por propósito. Esse não é o primeiro vídeo sobre esse tema que eu gravo aqui no canal. Então, eu peço que ao finalizar esse vídeo, você volte e possa realmente assistir e acompanhar todos os vídeos com relação a esse movimento Despertar com Propósito. E se você ainda não é inscrito no canal, faz isso agora. Vou deixar um tempo para você fazer. Beleza? Já se inscreveu? Então, olha só. Por muito tempo, eu passei a entender e a compreender e a ter a minha vida guiada e dirigida por, pelo menos, algumas circunstâncias. Inclusive, eu falo sobre isso em um vídeo aqui no canal. Não quero dar spoiler, mas por muito tempo a minha vida era dirigida pela necessidade de aprovação do outro. As decisões que eu tomava, as atividades que eu escolhia, os ambientes que eu frequentava, as roupas que eu vestia, basicamente eram guiadas inconscientemente pela necessidade de aprovação. Então, eu já quero trazer para você aqui logo uma cura para as suas emoções. Você precisa, de uma vez por todas, se libertar de circunstâncias que podem estar guiando a sua vida neste momento e prejudicando você de verdadeiramente cumprir o seu propósito aqui na Terra. O que eu quero conversar com você hoje foi que eu consegui identificar pelo menos 5 vantagens de você ter uma vida dirigida por propósito. Ou seja, 5 benefícios. Eu quero te dar o porquê vale a pena você investir tempo, investir recurso e realmente se dedicar para verdadeiramente começar a viver e a experimentar uma vida com propósito. Eu fiz algumas anotações aqui e você sabe, que já me acompanha aqui no canal, eu sempre peço para você separar caneta e papel. Por quê? Quando você está assistindo esse vídeo aqui e você não anota os seus insights, você não vai conseguir reter aquilo que for mais relevante para o seu entendimento, para o seu aprendizado. Simplesmente porque eu demorei muito para entender isso. E me meti em muitas situações difíceis por justamente não estar cumprindo o meu propósito aqui na Terra. Eu perdi muito tempo da minha vida, tomei decisões erradas, falei o que não deveria falar, sentei em mesas que não deveria sentar. Justamente por ter passado por tudo isso, eu resolvi compartilhar com você esses 5 benefícios para te ajudar a romper com este padrão e passar a ter uma vida guiada por propósito. Conhecer o propósito de sua vida faz com que ela passe a ter mais sentido. Preste atenção nisso. Quando a vida faz sentido, você passa a suportar quase tudo. Só que uma vida sem sentido é aquela vida pesada, é aquela vida triste, é aquela vida enfadonha. Sabe aquele dia em que você se pergunta assim, por que eu levantei da cama hoje? Será que eu só estou aqui para poder pagar contas? Será que eu só estou aqui para poder vender as minhas horas para um empregador? Será que sua vida se resume a apenas isso? Por muito tempo, eu me vi nesse dilema. Por muito tempo, eu me vi nesse dilema e comecei a me perguntar, eu estou vivendo ou estou sobrevivendo? Você já parou para pensar sobre isso? Deixa eu ler para você um texto que está lá em Gênesis 1, do versículo 26 até o versículo 31. Esse versículo ele trouxe cura para minhas emoções, ele restaurou a minha identidade, eu tenho certeza que ele vai fazer também muito sentido para você. Preste atenção no que está escrito em Gênesis 1, 26 até o 31. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem.
A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Essa palavra dominar, ela é trazida aqui nesse versículo algumas vezes e com muita ênfase. O que será que Deus está falando comigo e com você? Pare para pensar um pouco aí. O que é que Deus quer falar comigo e quer falar com você acerca dessa palavra aqui? Você está dominando na sua geração? Vamos continuar aqui. Disse Deus: eis que vos dou toda a erva que dá semente. O que é que Deus está te dando? A semente. A erva que dá semente. Ele colocou as sementes nas suas mãos. E o que você tem feito com as sementes que Deus colocou nas suas mãos? Marcelo, você está falando sobre o quê? Que sementes são essas? Seus dons, talentos, habilidades, recursos financeiros, sua família. O que é que você tem feito com as sementes que Deus tem colocado nas suas mãos? Eis que vos dou toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que dá fruto, que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Todo animal da terra, toda ave dos céus, todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ele é muito enfático no final desse versículo, porque ele fala que viu Deus que tudo era muito bom. Ele te fez a imagem e semelhança dele. Esse versículo fez com que eu tivesse verdadeiramente um sentido de propósito na minha vida. Primeiro porque houve um resgate da minha identidade, um resgate da minha paternidade, da minha filiação nele. E segundo, ele fala de maneira muito clara: dominai sobre todas as coisas. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não tem sentido. E sem um sentido, a vida não tem relevância. Eu vou repetir para você anotar. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. E sem sentido, a vida não tem relevância. A falta de um propósito claro de vida nos tira a esperança. Não perca a esperança. Resgate a esperança. Deixe ela brotar no seu coração, porque a esperança é o resultado de se ter um propósito na vida. Pare de rodar em círculos. Pare de viver uma vida sem entusiasmo, sem motivação. Jamais perca a esperança. Tenha certeza de que você vai experimentar mudanças poderosas na sua vida. Basta uma decisão sua. Basta você se posicionar e começar a dar passos largos em direção ao cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Olha só o que está escrito lá em Jeremias 29:11. Eu bem sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. São planos de fazer você prosperar, te dar esperança e um futuro. Você carrega uma promessa na sua vida, só que por decisões e escolhas erradas, você fez com que essas promessas ainda não fossem cumpridas hoje na sua vida. Eu fui um desses que andei errantes e desconectados da vontade de Deus. Só que quando eu entendi o porquê Deus me chamou e me colocou aqui nesta terra, tudo passou a fazer mais sentido para mim. E é por isso que eu estou aqui hoje, vencendo várias barreiras pessoais. Estou sendo muito transparente com você. Fiz algumas anotações aqui para realmente me dar mais segurança para compartilhar com você o conteúdo, vencendo barreiras emocionais aqui para poder estar gravando este vídeo para você, gaguejando em algum momento, fazendo algumas adições,
para que o conteúdo chegue até você. Porque eu sei que se eu me calar, eu estarei em desobediência, porque ele me chamou para falar sobre este tema e eu tenho certeza que ele vai me encher com um novo conteúdo, com uma nova mensagem. Eu quero que você internalize essa verdade, que você tome posse dela. Jeremias 29:11. Eu bem sei os planos que tenho para você. Planos de te fazer prosperar, te dar esperança e um futuro. Sabe qual é a vantagem número 2? Ou se você quiser anotar como benefício número 2, de ter uma vida guiada por propósito? Conhecer o seu propósito simplifica a vida. Quando eu comecei a entender qual é o meu propósito e o que eu devo fazer para cumpri-lo aqui na Terra, tudo passou a ser mais simples. A vida começou a ficar mais leve para mim. Cumpro minhas obrigações na empresa na qual eu estou atuando. E agora, no período da noite, estou gravando esse vídeo para você. Os meus filhos estão no quarto. Avisei eles, olha, papai está em gravação. Me ajudem nessa, façam um pouco de silêncio. Minha esposa está com eles agora. E eu estou aqui. E eu estou aqui, superando vários obstáculos. E gravando essa mensagem para você. E quando eu falo para você, eu estou falando para mim também. Sabe assim, a vida passa a ser simples, passa a ser leve, sem aquele peso, sabe, de não saber o que vou fazer, de não saber o que faz, não saber para onde vai, não saber o porquê faz, aquela sensação eterna de não se sentir útil. Isso vai terminar hoje para você. Isso termina hoje para você. Você que está comigo neste movimento, Despertar com um Propósito. Isso termina hoje para você. O segundo benefício de ter uma vida guiada por propósito é realmente entender que a vida se torna simples. Uma vida com propósito vai definir o que você faz e o que você não faz. Eu poderia estar agora, como já fiz isso várias vezes, estar deitado na cama, com o celular na mão, acessando a rede social, discutindo sobre política no Facebook ou no Instagram, ou em grupo do WhatsApp, fazendo muitas bobagens. Mas eu decidi, eu entendi o que é que eu devo fazer. Eu entendi o que é que eu devo fazer e como eu devo me posicionar. E olha que eu estou falando de um Marcelo de 2 anos atrás, viu? Não é de muito tempo, não. Eu aprendi que toda decisão precisa ser submetida a uma pergunta. Eu quero que você anote essa pergunta. Essa ação me ajudará a cumprir o propósito para o qual Deus me chamou ou não? Eu ficar discutindo política no WhatsApp ou em grupos no Facebook vai me ajudar a cumprir o propósito que Deus me chamou? Não. Se você for levantado para poder estar falando de política, fale, voe, vá longe. Esse é o seu chamado, mas não é o meu. Eu tenho um amigo que está fazendo a construção de uma casa belíssima, comprou o terreno, está se organizando todo, já cavou um poço. E agora ele está naquela fase de fazer o quê? A base da casa, de fazer a fundação da casa, que é a base. E ele está realmente assim muito atento junto ali ao engenheiro, junto ao mestre de obra e toda a equipe. Porque fazendo um fundamento bem feito, a casa ela tem sustentação. O propósito é isso. O propósito ele é a base, ele é o alicerce que fundamenta suas decisões. O propósito é a base, é o alicerce que fundamenta suas decisões. Olha, sem esse fundamento bem estabelecido, sem você ter clareza do seu propósito, você acaba tomando decisões com base no seu humor ou nas suas emoções momentâneas e passageiras. Eu não sei se essa frase é dele, do Thiago Brunet, mas uma vez eu o ouvi falando de que nós não devemos tomar decisões permanentes com base em emoções transitórias. Eu vou repetir. Nós não devemos tomar decisões permanentes com base em emoções transitórias. Isso é muito forte. Quem não conhece o seu propósito tem dificuldade de dizer não. Isso está muito claro para mim.
Ah, eu aceitava tudo. Pode convidar Marcelo que eu tô aí para tudo. Tá errado. Tá errado. Quem não conhece o seu propósito, exagera nas atividades, fica fadigado, acaba entrando em conflitos, criando problemas desnecessários. Quando você conhece o seu propósito, você simplifica a sua vida. Eita, isso é muito forte. Quando você conhece o seu propósito, você simplifica a sua vida. E sabe qual é o benefício número 3? E a vantagem número 3? E essa, para mim, foi algo que me libertou. Conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Lembra que eu falei da habilidade de você conseguir dizer não? Chega de desperdiçar energia, tempo e recursos com aquilo que não está alinhado com o seu propósito. Chega, chega, chega. Quando você tem claramente o porquê você faz o que faz, você se torna mais seletivo e mais eficiente. Experiência própria. Quando eu descobri o porquê eu faço o que eu faço e aquilo que arde o meu coração, eu consegui me tornar mais produtivo na minha atividade principal no momento e ainda consegui estar com você aqui, ó, cumprindo o meu propósito de entregar esse conteúdo. E olha lá, hein? Eu sei que tem várias falhas na minha comunicação aqui com você e talvez eu deixe pontas aí abertas que precisarão ser fechadas mais lá na frente, mas não me importa. Eu preciso estar aqui gravando para você, porque somente assim, nesse campo de batalha, é que eu estou sendo treinado, estou sendo aperfeiçoado. Não fuja do processo. Não fuja do processo. E pare. Quando você conhece o seu propósito, você ajuda a estabelecer prioridades, você se livra de distrações. Oh, isso é maravilhoso. Como eu era distraído. Como eu era distraído. Como eu perdi tempo na minha vida. Como eu perdi tempo na minha vida. Só que aí tem algo também poderoso que eu aprendi com isso. Além de começar a caminhar em direção ao meu propósito, dando passos firmes, passos sólidos, é claro que eu estou dedicando um tempo adicional do meu dia para poder estudar, me preparar, estar gravando aqui para vocês. Não confunda ser livre de distrações e ter momentos de lazer e descontração com sua família. Sabe por quê? Porque quando você sabe exatamente o seu propósito, você vai chegar muito mais pleno, muito mais livre, muito mais feliz para poder aproveitar esses momentos de lazer com sua família. Porque você vai chegar, talvez para um passeio no parque, ou um passeio na praia, como a gente adora fazer aqui. Estou falando da Bahia com vocês. Eu chego nesse passeio sem pendências nenhuma. Eu não levo o meu trabalho quando eu estou ali com os meus filhos e com minha família e com minha esposa me divertindo. Não, porque eu entendi qual é o meu propósito. Eu sei estabelecer prioridades. Olha, uma vida sem propósito faz com que a gente viva sem rumo. Acontece mudança de emprego constante. Deixa eu contar minha trajetória. Nesses meus 16 anos de indústria, eu passei por 7 empresas. Cheguei a ser conhecido como Marcelo BBB, mas não tem nenhuma referência com aquele programa da televisão, não. É porque cada B representa o nome de uma empresa na qual eu trabalhei. E a turma ficava, e aí, qual é a próxima mudança? Até que teve a próxima, eu mudei. Ou seja, uma vida sem propósito, a gente vive mudando de emprego, a gente passa a ter crise nos relacionamentos, a gente começa a sentir uma sensação de inadequação naqueles ambientes ali. Mas nada, o problema estava em mim. O problema pode estar em você. Sabe aquela inquietação desregulada? E uma falsa esperança de que essa mudança seja a saída para todos os problemas. Era isso que eu pensava. Ah, deixa eu mudar aqui de empresa, porque com toda certeza lá vai ser melhor. Lá eu vou ser mais bem reconhecido. Lá eu vou ser promovido. Lá eu vou prosperar. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Quando você tem claramente definido o seu propósito, você consegue estabelecer prioridades. Você consegue estabelecer prioridades. Olha, se você tiver também que sair de cena por um tempo, saia.
Não confunda estar ocupado com ser produtivo. Essa frase para mim ficou martelando em minha vida por muito tempo. Marcelo, você está ocupado. Ah, eu estou produtivo. Não, nem sempre. Nem sempre. Às vezes eu estava ocupado, muito atarefado e completamente improdutivo. Completamente improdutivo. Foque primeiro em descobrir o porquê você faz o que faz. A quarta vantagem, o quarto benefício de você ter uma vida guiada por propósito é porque isso te traz motivação. Veja bem, eu comecei a experimentar e a viver dentro dessa perspectiva, que até então eu tinha picos de entusiasmo. Picos. Depois que eu entendi o que Deus tem me chamado para fazer, depois que eu compreendi o que Ele quer que eu faça, como eu devo me posicionar com relação a isso aí, eu passei a parar de ter picos de motivação e passei a ter entusiasmo, um senso de realização, a de realmente estar fazendo o que eu nasci para fazer. E olha que eu ainda não estou a pleno vapor, por uma questão ainda pessoal. Mas eu tenho me esforçado, tenho me dedicado, tenho investido tempo para poder estudar cada vez mais, vivenciar essas experiências, me colocar aqui, né, na rede social, nesse canal no YouTube, também no Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá no Instagram, é Marcelo Bruno Lacerda. Olha, uma coisa eu preciso falar com você. Quando há falta de propósito, a paixão vai embora. Até se levantar da cama se torna um fardo. Eu já vivenciei isso. Só que quando você verdadeiramente encontra, desperta, descobre, eu falo despertar é porque ele está dentro de você, só que ele está escondido. Quando você se submeter a um processo, porque é um processo, não estou te entregando aqui fórmula mágica nenhuma, até porque, na minha opinião, não existe. É um processo. Mas primeiro você desperta para o propósito. Aí depois você começa a dar passos firmes, passos largos, um de cada vez. E aí você vai começando a conectar as pontas. E a vida passa a ter sentido para você. Até que nada mais importa. E aí você começa a experimentar, a ter esses benefícios de ter uma vida com propósito. Aí você começa a sentir o seu coração pulsar. Toda a atmosfera em sua volta muda. E essa sensação plena que você sente quando está executando o seu trabalho ou qualquer outra atividade. Porque algo também que eu descobri é que o propósito ele não está ligado em mim. Ele não é de mim para mim mesmo. Não. O propósito está ligado no outro. Em você que está aí do outro lado dessa tela me assistindo. Eu cumpro o meu propósito quando eu me entrego totalmente para você, para poder compartilhar aquilo que eu tenho aprendido nas minhas leituras, tenho entendido da minha vivência, do meu cotidiano, do meu dia a dia. Então o propósito é algo que sempre vai apontar para o outro. O último benefício, só que ele não é o menos importante. Na minha opinião, ele é o mais importante. Porque conhecendo o seu propósito, ele irá preparar você para a eternidade. E aqui, independente da sua crença, quando você tem uma vida dirigida por propósito e você está cumprindo aquilo que Deus chamou para fazer, você estará ao lado dele na eternidade. Às vezes a nossa mente humana ela não tem a capacidade de conseguir imaginar, visualizar o que é a eternidade. Porque nós temos esse dilema, né? A questão da finitude da vida. Quando a gente morre, tudo isso aqui se desfalece e vai embora. Só que ter uma vida com propósito é muito mais do que apenas deixar um legado. É deixar um legado conectado com a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes faltam até palavras para poder a gente descrever o que é essa perspectiva da eternidade. Só que eu vou deixar com você um versículo muito conhecido, João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. Quando você descobre o seu propósito, quando você entende os benefícios de se ter uma vida guiada por propósito, você passa a estar conectado com a eternidade. E eu quero encorajar você a revisitar esses 5 benefícios que a gente conversou. Que você tome posse deles. Que você coloque essas 5 vantagens em uma lista de papel. Todo dia, dá uma revisada nessa lista. Viver com propósito é um caminho para a paz. Eu já tomei a minha decisão. Eu quero que você tome a sua decisão também. Para finalizar, eu quero deixar com você 2 perguntas de reflexão. Anota aí no seu caderninho, no seu papel que você separou, no seu bloco de notas do celular. Quero que você invista um tempo entre 10 e 15 minutos. Responda o seguinte, ó. Quais são as 2 atitudes que farei hoje para começar a usufruir dos benefícios de ter uma vida guiada por propósitos? Quais são as 2 atitudes prioritárias que farei hoje para começar a usufruir dos benefícios de uma vida guiada por propósito? E a segunda pergunta é o seguinte: quem serão as 3 pessoas que eu vou me conectar para me ajudar nesse processo? Olha, se fez sentido para você esse vídeo, ou se não fez sentido, eu quero ler o seu comentário aqui. Seu feedback para mim é muito importante para que a gente possa avançar neste movimento de despertar com propósito. E se alguém que você conhece precisa ouvir um pouco sobre essa temática, encaminhe agora mesmo o link para essa pessoa. Juntos neste movimento. E eu desejo para você paz, sabedoria e prosperidade. Forte abraço.